Olá, sejam bem-vindos a este espaço que eu falo sobre matemática. E neste vídeo eu vou falar sobre semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando os lados homólogos são proporcionais. O que significa isso? Existem três casos em que a gente tem que analisar para dizer categoricamente que eles são semelhantes, certo? O primeiro caso é lado, ângulo, lado. Dizemos que dois triângulos são semelhantes se dois lados são proporcionais. E os ângulos entre esses lados têm que ser congruentes, que significa iguais, mesma medida. Então eu tenho um exemplo aqui, olha, um exemplo teórico. Se esses dois lados forem proporcionais, esses dois ângulos forem iguais, mesma medida, e os dois lados aí também proporcionais, podemos dizer categoricamente que esses dois triângulos são semelhantes. Um outro caso é o caso ângulo-ângulo. Vamos dizer então que dois triângulos são semelhantes se dois ângulos de um triângulo são iguais aos dois ângulos do outro triângulo. Como nesse caso aqui também, olha, observa que temos o ângulo A e o ângulo A', né, congruentes, o ângulo C e o ângulo C' também congruentes, que é a mesma coisa que iguais, mesma medida. Então, também podemos dizer que esses dois triângulos são semelhantes. E o terceiro caso é o caso lado, 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 onde os três lados ordenadamente são proporcionais, como esses dois lados, mais esses dois lados, e aí esses dois lados fechando aí os triângulos. No caso, lado, 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 os três lados são ordenadamente proporcionais, e aí podemos dizer também que são semelhantes. Agora, vou colocar aqui um exemplo prático dessa aplicação e como resolver usando semelhança de triângulo. Bom, se estamos trabalhando com proporcionalidade, inclui também razão, né? Observa aí que nós temos dois triângulos que são semelhantes, porque temos dois ângulos aí, olha, que são congruentes. Observa aqui o ângulo reto e o ângulo do C, né, do vértice C e do vértice F. Então, por esse caso, nós podemos dizer que são semelhantes. Então, eu quero descobrir aqui a medida do lado BC, representado pela letra X. Como que eu faço para me descobrir essa medida, né? A medida desse lado, o número que cabe aí, que serve aí, e que essa proporcionalidade ela não se altera. Bom, vamos analisar que o lado BC é proporcional ao lado EF, né? E o lado AC proporcional ao lado DF. Então, vamos organizar a razão dessa forma. X sobre 10, né? É uma razão proporcional igual, né, a 4 sobre 8. Se eu comecei a fazer a minha proporcionalidade pelo triângulo menor, eu tenho que, do outro lado da minha igualdade, também utilizar a minha razão começando pelo triângulo menor. Então, vai ficar x sobre 10 igual 4 sobre 8, certo? Bom, essa proporcionalidade aí eu resolvo multiplicando cruzado, né? Observa aí a proporcionalidade, ó. O lado BC é proporcional ao lado EF. Então, é por isso que eu coloquei x sobre 10. O lado AC é proporcional ao lado DF. Então, por isso que eu coloquei 4 sobre 8. Agora, resolvendo, olha. X vezes 8, 8x. E 10 vezes 4, 40. Vai ficar assim, né? 8x igual a 10 vezes 4. Que vai dar, então, o 8 está multiplicando o x, passa dividindo. 10 vezes 4 é 40, então vai ficar 40 sobre 8, que é 40 dividido por 8. 40 dividido por 8 é 5. Portanto, o número que serve para substituir a letra x é o 5, certo? Agora, um outro exemplo mais capcioso, né? Onde eu tenho que enxergar numa visão mais ampla, uma visão mais geral aí, olha. Onde eu tenho que descobrir também a medida representada pela letra X, né, do lado AB. Mas eu tenho apenas uma figura aí? Não, eu tenho duas figuras, né? Uma figura sobreposta a outra figura, certo? Um triângulo, o triângulo DEC, né, CD aí, e o triângulo ABC.
Então, como é que eu vou organizar esses lados que são proporcionais? Bom, eu vou fazer o seguinte. O x é proporcional à medida do lado 100, né? O lado DE, 100, né? E o lado AC, que mede 400, é proporcional à medida do lado EC, que mede 160. Então, é assim que eu vou organizar a minha proporcionalidade, né? Vou organizando aí os termos, né? Na forma de razão, aonde esses termos têm que ter uma razão de semelhança, né? De proporcionalidade. Então, ficou assim, x sobre 100 igual a 400 sobre 160. E aí a gente resolve que jeito mesmo? Multiplica cruzado. Então, 160 vezes x fica 160x. 100 vezes 400 vai dar 40.000, né? Então, vai ficar 160x igual 100 vezes 400, que dá 40.000. O 160 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 40.000 dividido por 160. Quando eu faço a divisão, vai dar 250. Como a medida é metro, então 250 metros. Certo, gente? Então, esse é um exercício que você tem que observar um pouquinho mais o desenho, analisar quais são os triângulos que você está trabalhando, para você relacionar essa semelhança. Ok? Muito bem, então, essa é a nossa aula, né? Obrigado aí pela atenção. Se você gostou, inscreva-se no canal, né? Dá um like aí para ajudar, né? Expandir esse conteúdo e ative as notificações para você receber mais vídeos aí na sua playlist, beleza? Um abraço do professor Rogério, até a próxima. Valeu!